Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença. A gente vem desenvolvendo esse trabalho esse programa chamado Marco dos Artistas desde 2010 e ele iniciou no campus da universidade e a partir do semestre passado nós passamos para cá para começar a experimentar mais atividades dentro da nova sede do museu, que vocês prepararam ainda para a implantação. E originalmente esse programa ele era um esforço conjunto do Museu de Arte Contemporânea e do Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas, que em reuniões começou a achar importante que nós pudéssemos trazer os artistas do museu para conversar, para saber mais sobre as obras. E nesse curto espaço de tempo passaram vários artistas extremamente jovens, com artistas mais velhos, já reconhecidos, e artistas em meio de carreira. E na medida do possível, nós estamos este ano de 2013, que o museu faz 50 anos, tentando sublinhar também na medida do possível, artistas que recentemente ingressaram na coleção. Então, nesse sentido, a presença da Marina é muito significativa para nós, porque, como vocês, eu espero que todos já tenham visto as 4 mostras que nós temos em cartaz, numa delas está presente um trabalho bastante importante da Marina, que agora faz parte da coleção. E nós temos uma outra peça dela que a gente espera mostrar em breve. São pé. Enfim, então eu peço para a gente ouça o que a Marina tem para falar sobre o trabalho, obviamente está em aberto, né, Marina? Vai ser. Muito obrigado. Primeiro, obrigado, Tadeu, pelo convite. Para essa fala aqui no museu e também convite para estar no acervo, naquela exposição linda do aluno, na frente do Parque de Cartaz. Bom, vou falar um pouco e vou ficar passando as imagens, mas depois eu vou dar uma. Bom, a minha formação, eu vou falar um pouco de mim, um pouco da minha poética, um pouco, enfim. Minha formação foi em licenciatura em artes plásticas. Como todos os artistas, eu desenhava desde pequena, como todos os artistas que eu vivo vendo agora nas entrevistas, todo mundo tinha aquele mestre da pintura e ficava esperando os fascículos. Eu era assim quando pequena, eu ficava encantada com a escrita, antes mesmo de saber ler, com a escrita, as palavras, assim, aquela linha azul das canetas, assim, escrevendo. Eu achava incrível que aquilo pudesse ter algum outro significado que não aquele. Para mim, aquilo já era lindo, aquele desenho das pessoas escrevendo, assim. E, enfim, eu fiz vários cursos de pintura, ainda menina, na verdade, de artes, ateliês, e na época, e assim com 16 anos mais ou menos, eu fiz o meu primeiro curso de pintura a óleo. Era um curso bem acadêmico, desses bem conservador, acadêmico. Era um pintor italiano que usava boina, e as aulas eram fazer tacho de cobre, livro de couro, e a outra era tinteiro, as garrafas. Era um curso bem técnico mesmo. Quando eu fiz vestibular, quer dizer, esses cursos eram todos cursos técnicos, enfim, eu tinha um pensamento de arte bem limitado, quase nada. E daí, mas quando eu fiz vestibular, a carreira de artista plástico, essa carreira que existe hoje, super alavancada pelo mercado, as 1000 galerias, as instituições e tudo mais, esses caminhos certeiros, várias fórmulas para ser artista, essa coisa não tinha. Fazer artes plásticas era uma incerteza. A gente fazia porque gostava de estar perto da arte, queria aprender, dar aula, talvez, e com sorte acabar sendo um artista. Não tinha assim esse projeto, eu vou ser um artista, né?
Então eu, preocupada com isso na época, eu resolvi fazer ciências sociais, que também não adianta muito, né? Seria também outro problema, mas ciências sociais e junto com comunicações na FAAP. Eu achei que ali eu ia me aprofundar e trabalhar um pouco com com a criatividade em comunicações, enfim, exercer alguma coisa. Lógico que deu tudo errado, não tinha essa passividade para estudar ciências sociais, ficar lendo, e comunicações logo no primeiro dia eu já achei um desastre total, assim. Mas serviu porque a comunicações era na FAAP. E daí o tempo que eu fiquei lá, eu fui tomada por uma inveja das pessoas que faziam artes plásticas, ver aquele movimento dos ateliês, aquela gente saindo com todos aqueles papéis, globos. Daí eu abandonei as duas e fui fazer artes plásticas, afinal. E daí eu tive ótimos professores, eu tive Júlio Plaza, tive a Regina Silveira, o Birajara Ribeiro, o Donato, entre outros. No decorrer do semestre, fui me mostrando uma pessoa, assim, super interessada, quer dizer, quase que só interessada nas mídias bidimensionais. Eu me interessava por desenho, por pintura, por fotografia. A visão frontal, como uma aparição, aquele plano que se interpõe na nossa dimensão, essa presença e a dualidade, a ambiguidade possíveis, acho que foram determinantes para isso. Eu fui escolhendo essa maneira de trabalhar. As três dimensões da escultura e objetos, eles tornam reais demais, muito dados. Eu acho que na pintura, a terceira dimensão acontece no espectador, sabe? E você pode trabalhar mais com essa dualidade, enfim. Então, as minhas tentativas de esculturas, elas sempre davam super erradas das aulas, elas só funcionavam de frente. Assim, atrás elas eram um erro total. Não me considero exatamente, assim, eu não me considero uma pintora, eu acho que sim uma artista que trabalha com desenho, fotografia, com pintura, e mesmo quando eu fiz uma instalação, ela só tinha frente, ela era encostada na parede. Eu acho que isso é uma coisa que eu não consigo muito, foi meio determinante para trabalhar mais com pintura. Eu frequentei ateliês por vários anos, depois da FAAP, frequentei ateliês do Fajardo, do Cássio Michelin, da Carmela. Eu tive contato com artistas como Iberê Camargo, Antônio Dias, Amilcar de Castro. Fiz workshops organizados pelo Centro Cultural, pela Pinacoteca. A gente fazia muitos workshops com esses artistas. E, assim, os cursos que eu mais gostei, os que mais me ajudaram mesmo, foram de artistas completamente diferentes do meu. Primeiro, o Cássio Michelin, com aquele trabalho dele super sintético, mínimo, e eu me dava muito bem na aula com ele, e também a Carmela Brodsky, eu fiz acompanhamento de projeto com ela, como se em pintura eu conseguisse fazer algum projeto. Então, eu acho que foram as coisas agregantes, assim, que os opostos, as coisas que me acrescentavam, que eu me dava melhor, assim, quando eu fazia curso. Assim, eu não gostava de fazer um curso de pintura, uma coisa muito parecida com o que eu fazia. Me interessava esse olhar diferente. Eu fiz, então, várias exposições institucionais, o caminho era esse na época, vários salões, daí Paço das Artes, Centro Cultural, coletivas e individuais. E em 92 eu comecei a ser representada pela Galeria Luiz Estrina, que me representa até hoje. Eu dei aula por 9 anos no Instituto Tomiotaki, e a aula era com foco, era de pintura, ateliê de pintura, com foco em processo criativo. Cada aula eu apresentava a obra de um artista e analisava a sua trajetória, achando suas questões recorrentes, seus fios de conduta, as repetições, detectando com os alunos o que os movia. Então, o que me encantava nessas aulas era que, analisando os motores dos artistas, eu tentava ajudar os artistas nas propostas deles, nos trabalhos deles, nos exercícios deles, acharem
as questões recorrentes, as questões importantes do trabalho deles. Mais ou menos é assim que eu vou apresentar, então, a minha aula. Eu vou meio conduzir, assim, como que é que eu fui parar fazendo aquele trabalho, meio assim, enfim, que levou a ser o que era. Daí, assim, agora eu vou ler um pequeno texto. Então, assim, por que a pintura? Certa vez eu li um texto do Silvio Meirelles, dos anos 70, 60, 70, em que ele comentava uma citação filosófica do Duchamp sobre o próprio trabalho, onde ele dizia ser a sua função, libertar a arte do domínio das mãos. Silvio dizia que essa lição deveria ter sido mal aprendida, pois muito mais do que contra o domínio das mãos, Duchamp lutou contra o gradativo entorpecimento emocional, racional e psíquico. Aí vai a frase do Silvio que me marcou, e é a seguinte: o fato de não ter as mãos sujas de arte nada significa além de que as mãos estão limpas. O que se via, então, na época, era um certo alívio, uma alegria de não se usar mais as mãos como se tudo estivesse, mais as mãos para fazer arte, como se tudo estivesse ok. E como se nesse exato momento não fosse preciso iniciar a luta contra um adversário maior, a habitualidade e o artesanato cerebral. Quando eu fiz a faculdade, a pintura estava morta. Morte essa que nunca me desanimou, ou porque eu não acreditava mesmo nenhuma sobrevida no meio do esgotamento geral das artes, do planeta em geral, ou porque, ao contrário, tudo morreu e, no entanto, todos estão entre nós. E não hão de cesar morrendo, em uma frase muito boa da Elisete Lanhato. A morte de tudo significa a morte de ninguém. Eu acho a obra já publicada tão questionável e passível de crítica quanto qualquer dos trabalhos que vivenciam o limite da dissolução das bordas de arte, do além-arte. Não há garantias em nenhuma mídia, do tipo de suporte ou não suporte, do abandono, nem do resgate do sujeito, da figura ou do plano, nem do conceito, nem expressão, nem na volta do conceito, nem na volta da expressão. Se há alguma chance de se criar uma obra importante, seria somar ao conhecimento do passado elementos internos condutores para a criação de uma arte ampla, subjetiva e pública, e cujo embate emocional e estético seja impactante. Uma aparição que cause um certo desconforto no olhar, que tire do prumo espectador, se possível, e para mim, prioritariamente, sem muitas bulas ou explicações. Como espectadora ou como artista, é isso que eu espero de uma obra, independente dos meios materiais para sua construção. Ser arrebatada em ambos os sentidos, formal e subjetivo. Sobre a abstração, aqui sim. No entanto, eu admito que é um meio difícil a pintura nos dias atuais. A pintura carrega toda a tradição da história e das artes nas costas. Exige, além do pensamento, a habilidade e a paciência. A pintura nada acontece rápido, ao contrário da rapidez do mundo de hoje com a internet. Sobre abstração e figuração. O meu trabalho transita entre o figurativo e o abstrato, mas se entendermos a grosso modo como pintura abstrata, pintura que se basa em si mesmo, que fala de si mesmo, que suprime o sujeito, o assunto, em que as cores não são subordinadas a nada, que suprime qualquer representação do mundo visível, mesmo que deformados ou irreconhecíveis, e que não invoca a terceira dimensão pela perspectiva, minha obra é predominantemente figurativa, embora às vezes aconteçam trabalhos muitos demais, todos demais, monocromáticos quase, mas eles são sempre construídos a partir de uma ideia de mundo. Os elementos são subordinados sempre a uma ideia, a uma poética. Daí tem um texto, um pequeno parágrafo que o Cauê escreveu sobre o meu trabalho, que eu acho que explica bem isso, que é: o que Marina Salib faz não pode ser rigorosamente associado apenas a abstrair ou figurar, mas algo entre um e outro. Há uma indeterminação em sua obra que impede classificações estanques.
Ao mesmo tempo que há um retorno sobre si mesmo, certa reflexibilidade em sua obra, um elemento estrutural isolado, como o aparador pode ser reconhecido como figura, como banco ou como guarda-corpo de trabalhos posteriores. O mesmo se dá entre os intervalos entre as figuras humanas, que são como figuras abstraídas. Aí está um dos enigmas de sua trajetória, é do que está entre que a sua pintura se alimenta, entre o significante e o significado, entre a figura apagada e o seu retorno, entre o implícito e o explícito. Marina Salemi torna visível o que pode haver entre o necessário e o que não poderia ser diferente, o que é imprescindível e contingente, o indeterminado que é pura liberdade. Daí, sobre a poética. A pintura, para mim, sempre se apresentou como contra o pragmatismo do desenho. As várias camadas por que trabalho resultam de uma procura, a possibilidade de pensar de novo, refazer, voltar atrás, apagar e acrescentar, matar e criar, voltar no tempo quase que literalmente, refazer, corrigir, trazer de volta, mudar as coisas de lugar, até que se acomodem todas na tela de uma maneira pacífica. Em cada nova camada, tudo pode ser refeito, tempo apreendido e repensado. Para tanto, o trabalho com a tinta óleo, escolha feita a partir de uma necessidade interna do trabalho, a secagem lenta que propicia a solução de uma necessidade poética, o tempo das resoluções, das observações, do questionamento da fluidez, ou não da matéria da tinta, que apaga completamente a camada anterior ou deixa vestígios. A cor no meu trabalho não é uma questão a ser percebida. Ela entra de uma maneira muito natural, sem problemas, como uma ferramenta. O que eu faço são paisagens, construções de espaços, campos de cor, aonde as coisas acontecem, aonde eu poderia estar, aonde as figuras estão ou estiveram. Eu falo dessa presença e ausência das pessoas, de enterros, de metafóricos jogos de xadrez que dizem respeito ao nosso lugar e posicionamento no mundo, dos céus que pesam metaforicamente sobre nossa existência e que vazam em chuvas, gotas, lágrimas, pus e vazam os seus containers do seu conteúdo. Eu falo da dúvida da existência e impermanência. A pintura, para mim, mais do que uma técnica, é uma simbiose entre a ferramenta e o assunto. Uma possibilidade de construção de uma segunda natureza, da criação do sentido de poder dispor das existências das figuras, de trabalhar com a irreversibilidade. Próximo ao sublime. Esse texto que segue, eu escrevi para Juliana Monachesi para uma matéria que ela fez no caderno 2. Ela pediu um texto e eu escrevi assim rapidamente, mas até hoje, faz muito tempo, mas até hoje eu acho que ele é o texto que eu me explico melhor. Eu trabalho com a ideia da instabilidade, fragilidade, impermanência física e emocional de todas as coisas. O que sempre me perturbou foi a súbita passagem, o fio que nos separa da inexistência, do grande vazio, do estar à beira do abismo. A pintura me interessa pela fluidez do material, um tanto visceral, e pela captura do tempo em camadas, como os dias ou a vida. Como a construção emocional dos seres humanos, todas as intervenções deixam marcas visíveis e invisíveis. Mesmo as coisas que vêm a ser apagadas são constituintes da pintura. A morte, para mim, está ligada à impossibilidade de conter. Daí eu trabalhar com a ideia das coisas que vazam, escorrem, vão embora e morrem. Isso engloba desde emoções até fluidos vitais, a própria vida, que também escorre no corpo, deixando-o inerte. As figuras humanas têm uma materialidade e temporalidade suspeita. A sua fragilidade do ponto de vista pictórico contém seu desaparecimento ou mesmo a possibilidade da não existência. Nas paisagens que eu construo, as frágeis linhas tentam dar sustentação ao mundo que quer sempre verter sobre nós, ou mesmo constituir uma rede por onde ele não possa fluir ou desaparecer. O mundo que desaparece é a visão daquele que morre
contra aquele que vê o desaparecimento do outro. Então é isso. Então agora eu vou mostrar uma série de, assim, como se eu estivesse, enfim, dando uma aula sobre um outro artista, como eu iria fazer. Eu quero pegar coisas, assim, está em ordem cronológica, e essas imagens eu separei. Essas são os céus, pesar e derramamento, contenção e vazamento. Essa ideia eu quero mostrar como ela se repete, eu acho que dá para ler, enfim, a data dos trabalhos, como ela se repete até o trabalho, meu último trabalho, que foi o trabalho que está aqui no MAC, que são as garotas descabeladas. Então, nessas primeiras telas de 1990, já começam a aparecer esses céus em cima, da onde começam a cair. Você vê essas linhas caindo até onde está o que seria no chão. Né? Aqui outra. Não dá para botar em tela cheia? Se eu ponho a tela cheia, a imagem não passa. Põe em tela cheia e dá uma flechinha para mudar para a próxima. Vem aqui, né? Ela não vai, ela bloqueia. Põe em tela cheia. Então, paciência. É o que você estava tentando fazer. Estava tudo, né? No primeiro slide já sem nenhuma foto, vai conseguir passar. Quer sentar aqui? Não pode ficar. Senta aqui. Porque é assim, né? Não, tudo bem. Dá para dar um entrada? Deixa daí por cento, coloca aumenta. Aqui embaixo? Aqui, né, no porcento, mas aí desfoca lá numa entrada de legenda também. Não, vira detalhe. É uma pluma e algumas não vão. Tudo bem. É um suspense. Dá para ver, dá para ver. Aqui? Você viu o continua aquela vazia. Aquela pequena. Aqui. Continua. Então aqui esses trabalhos de 92 já aparecendo esses céus que pesam, ou essa estrutura que depois vocês vão ver, ela também é recorrente, assim em cima. Em cima ela tem, esse trabalho chama o trançador. Na verdade, as coisas que caem do céu, elas caem em forma de rede. Era como se o trançador fosse alguém que estivesse fazendo uma malha da onde a gente está. Aqui esse trabalho já é de 1999, ainda esses céus, agora começam a cair outras. Aqui é como se fosse a mesma coisa do trançador, só que cai esse outro tipo de malha, que depois ele vai se complicar, é uma malha que ela vem acompanhando depois do trabalho, ela fica muito tempo, ela me lembrava uma coisa de uma localização cartesiana do espaço. Esse trabalho de 2005, ele já tem, não é esse aqui, tá? Enfim, tem essa malha toda caindo, que começa agora a cair meio enfeitada, meio com esses arabeiros, que são aqueles losânicos que começam a fazer voltas, e enfim. Aqui também. O nome desse trabalho é Céu Rosa com nuvens muito pesadas.
Aqui foi a da exposição Liquid Paper que eu fiz em 2008, também com esse peso recorrente, como aqui, como aqui. Todos esses são da Liquid Paper. Isso aqui não é aquele que eu passei todo? Então Aqui já estão as estabeladas. Sim. E aqui já, então, chegando nas descabeladas. As descabeladas, elas são... É uma série, eu vou falar das descabeladas agora, depois eu faço tudo. As descabeladas, elas foram trabalhos que demoraram 3 anos para serem feitos. Eu fui trabalhando, na verdade, eles nasceram do esgotamento desse trabalho anterior, que foi do Liquid Paper, em que aquela malha começou a virar os arabescos, aquilo começou, me deu um cansaço na hora, que eu não conseguia mais olhar para o meu trabalho, não conseguia, assim, daí eu comecei a fazer umas coisas pequenas e me interessar por essas imagens, comecei a olhar livros e me interessar por uma coisa que me chamou a atenção na hora, que foi nesses, enfim, trabalhos do Giotto e outros, a figura das mulheres nessas cenas de devoção, da morte, enfim, nessas cenas mais religiosas, sempre com a mão na cabeça, sempre se descabelando, mesmo como o ditado popular, né? Eu já arranquei os cabelos. E eu comecei a achar engraçado aquilo, sempre assim com aquela cara de choro, a boca aberta. E comecei a fazer umas experiências, desenhar e comecei a pôr os trabalhos no chão, assim. De repente eles começaram a tomar uma forma interessante, uma repetição. E o que eu fazia era que cada hora eu dava um foco em uma situação. Era a mesma situação que se repetia. Nessa série eu falo de 4 situações limite, que é a paixão, é o abandono, a queda e a morte. E todas elas vistas de um ponto de vista feminino e não só do mesmo ponto de vista. Eles vão mudando o foco. Uma hora o foco está na pessoa que está sendo velada, outra hora em uma figura, outra hora em outra. E assim eu acabei fazendo 200 e poucos trabalhos e eu misturei todas vou passar as tabeladas todas e eu fui misturando todas na verdade eles estavam no começo, eu fiz em estanques, assim, aqui são as paixões, aqui são as perdas, aqui são as quedas, mas depois eu fui misturando e a recorrência das imagens, aqui é a preparação, onde está? Aqui. A recorrência dessas imagens foi que eu não precisei mais juntar, eu pude misturar todas elas e mesmo assim elas iam ficando recorrentes. Aqui é como que eu ia fazendo e pondo no chão. Aqui já é a montagem da Galeria Luizistrina, eu pus metade numa parede, metade na outra. Aqui no MAC a gente tem uma parede dessas inteira. Então aqui são, dentro das descabeladas, a paixão. É técnica mista, uma hora eles são desenhos, outra hora eles são pinturas, outra hora eles são bordados. E existe um apagamento, assim, aquilo que eu falei do protagonista, existe foco que eu dou. Uma hora você é o apaixonado, uma hora você é o que abandona, uma hora você... Cada hora existe um foco no trabalho, ou foco nenhum, desaparecimento, ou cenas eleitas.
Às vezes eu apago uma das pessoas, às vezes apago o entorno, às vezes chamo atenção para a mão, para o abraço, às vezes com o outro que não está lá. Enfim, essas são algumas das paixões. Esse aqui é a outra cena. São várias mulheres, que depois eu fui eliminando os homens e só trabalhando com as mulheres. Várias mulheres velando um corpo. Não sei se dá para ver, mas enfim, todo o resto da cena está apagado aqui. E elas são misturadas e são recorrentes também. Essa é a posição da cabeça, eu trabalho muito com isso, a posição da cabeça e dos ombros, que eu acho que, principalmente quando eu dava aula de modelo vivo, assim, que eu falava assim, presta atenção no ombro, presta atenção na curva da cabeça, eu acho isso muito importante. Aqui, tá vendo que fica deslocado a pessoa que está no colo das outras e que depois ela vai dar naquele outro que cai. Às vezes apaga algumas figuras. Daí até o isolamento dela, ela fica sozinha, solta no espaço, e essa já faz parte da queda, da vertigem, de outra situação, enfim, decorrente das outras situações também, da morte, do abandono, da perda, de tudo mais, que é você. Aqui, caindo, enfim, sendo suportado por alguma coisa, ou queda livre. Aqui já é uma cena que eu imagino, uma cena de perda, que é aquela coisa de mãe com filho, que é onde ficam mais descabeladas ainda. Algum desespero em proteger, ou perda, enfim. Esse trabalho é todo pintado, repintado. Foram 3 anos para fazer e eu deixava ele no chão, aquela situação que eu mostrei para vocês no ateliê, e pegava, resgatava, trabalhava de novo. Essas têm a boca costurada, é um bordado. Essa também. Algumas só têm agitação no próprio rosto.
Esse é o abandono. Vocês veem sempre essa importância desse peso do céu. E essa, depois eu vou falar disso também, essa do abandono, ela também está enrolada. Porque a minha figura humana, ela é sempre... Essa era para estar enrolada mesmo no cobertor, porque, enfim, ela está deitada numa ilha, mas mesmo as minhas figuras humanas que andam, assim, elas sempre são enroladas. Essa é só a ilha sendo abandonada. Essa é só o cabelo descabelado. E é meu. Ah, isso é seu. Esse aqui é o convite, então, da exposição da Luizina. Essa é a abertura aqui no MAC. Que é a montagem ainda na Galeria Luizina. Foi a primeira vez que eu vi eles na parede. Eu conseguia montar no comecinho, eu montava para ver só se a coisa funcionava, se eu ia gostar assim, só com os ilhosos, soltinho, porque isso é lona, né, não é papel. Que foi também uma coisa, eu gosto muito de trabalhar, porque se fosse papel ele não teria suportado esses 3 anos de ficar mexendo em cima. Eu gosto dessas coisas resistentes. Então, essas são algumas imagens descabeladas. Então, vamos voltar aí nas recorrências. Ah, esse é o trabalho, olha, abriu. Esse é o trabalho do Mark. Essa já é de 2009, aqui é do Liquid Papers. As estreladas. Esse aqui já passou. Passa de novo, mano. Marina, posso te fazer uma pergunta no meio do caminho? Não. Nossa, me atrapalha. Não faz, mas você me atrapalha. Não deixa. Não fala. Não, é porque, pegando o texto que o Cauê falou, dessa coisa que você circula livremente entre uma abstração e a presença da figura e tal, isso é evidente no começo, agora, mas tem esse período do decorativo, dos arabescos, que eu nunca entendi direito do que eles entraram. Assim. Então, parece que você está querendo forçar uma ordem ali. Então, é essa hora, por acaso está justamente nessa imagem. Você percebe que essas coisas caem, nesse trabalho do que está aí, eles já começam, isso é de 95, eles já começam a cair fazendo um espaço fragmentado. É como se ele fosse uma malha que caísse. Ele tem, primeiro eles tinham linhas que tinham o sentido de sustentar esse céu pesado. Então, naquele começo a gente viu, ó, tá vendo esse com essas 2 linhas? Tá bom? Esse é de 90, ele aparece essas 2 linhas. E daí existem alguns outros. Daí, já nesse 95, 3 anos depois, essas linhas já começam a ser várias. E elas fazem uma malha, que era uma malha protetora. Era como se fosse, mais tarde a gente
vai ver também, é como se fosse umas colunas sustentando o céu, que é muito a noção da exposição sem chão, que todas tinham aquelas linhas sustentando o céu e não tinha chão nenhum, era como se aquilo fosse cair, não, as estruturas para conter o céu, né? E o que acontece é que nessa época, depois, essas linhas começaram a fazer os quadrados, daí eu comecei a trabalhar com os losangos, enfim, e na verdade esses arabescos todos, eles nascem, eu mostro depois, não vou achar agora, mas eu começo a desenhar no meio desses vãos, desses losangos, e também é uma imagem recorrente. Quando eu era pequena, por exemplo, eu tinha na casa da minha avó aquelas cadeiras brancas de terraço que fazem aqueles... Eu sempre ficava olhando aquilo e tentando pôr eles dentro de formas. Foi uma coisa assim, desenho de telefone, que você fica tentando encher. E daí comecei assim, um ou outro, as coisas, em vez de terem essas gotas, começaram a ser essas marcações. E daí foram se multiplicando e ficaram isso. Mas a sequência é mais ou menos assim. Aqui esse trabalho eu fiz direto na parede e foi, enfim, uma discussão, porque eu trabalho a tinta, nesse caso, dessa pintura, é a própria lona. Eu cortei a lona, preguei a lona na parede e com a diferença de branco entre... O trabalho era, em vez de ser a tinta na lona, era a lona na parede, a tinta em cima dos dois e a diferença que aconteceria entre a tinta na parede e a tinta na lona. O desenho veio depois e, lógico, apareceu também a chuva, enfim, que na verdade nesse ponto são pontos de intersecção que eu marco. Eu vou marcar esse, não vou marcar aquele, são pontos escolhidos. Que é isso que vem também no trabalho, que esse é o do Mark, só que essa é uma pintura mesmo. Uma pontuação de posição, como se... Está vendo, Esther? Aqui, aquelas pontas começam a virar essas bolinhas, essas... É que teve um momento em que eu comecei a me perguntar se você não estava entrando por um canal do decorativo, como questão mesmo, o decorativo. Não, isso eu falo depois, tem uma hora em que... Eu acho que não, eu acho que o decorativo, ele é uma questão plástica, ele não tem uma questão no trabalho, ele não está querendo dizer nada, sabe? Tem uma coisa muito boa do Francis Bacon aqui, que eu escrevi, e que eu passei reto aqui, mas é interessante nesse momento. Eu acho que o decorativo, você não tem uma questão sobre o que você está fazendo. Eu acho que eu estou fazendo um céu, estou fazendo um espaço, e a pontuação que eu estou fazendo desse espaço, ela toma essa forma de arabesco, essa forma barroca, essa forma, enfim, é uma escolha de como vai ser essa pontuação no espaço, essa pontuação de alguma coisa, que pode ser uma alma, pode ser uma flor, pode ser uma pessoa, pode ser um peão, como acontece em outros. Então, essa coisa do Bacon é muito bonita. Estava assim, na parede de uma exposição que eu virei para uma retrospectiva. Ele fala assim: eu sinto que sem um assunto você automaticamente se volta para a decoração, para o padrão. O padrão seria isso, né? A padronagem. Pois você não tem aquele assunto martelando dentro de você para trazê-lo de volta. E a melhor arte sempre te faz retornar para a vulnerabilidade da situação humana. Eu acho que, primeiro, é um padrão que ele é completamente... Eu acho que tem um padrão aqui, trabalho com esse padrão, mas ele é um padrão super a serviço de uma pontuação, de um espaço, de um céu, de um... enfim... Ele é recorrente, ele começa... Uma coisa da pintura, é pintura. Sim, da pintura, mas o desenho, nesse caso, não sei.
enfim. E ele nasce também porque esses arabescos, eles têm a forma de um feto. Sabe aquele feto que você vê assim, desenhado na barriga, assim? E eu comecei a juntar eles, então eles tinham para mim um significado de presença e funcionavam esteticamente para mim, entendeu? Então eu ia usando aquilo, porque eu já não queria mais usar as gotas, não queria mais usar, mas era uma pontuação, na verdade. Aqui as bolinhas, enfim, as chuvas. É essa fase que você está falando. Tem alguns que são ainda mais eu acho que esses são os mais. Aqui, por exemplo, ele começa todo aquele padrão, foram os últimos trabalhos dessa coisa do liquid paper mesmo. Aí o padrão começa a desaparecer. Aquele foi um dos últimos. E quando eu falo que chegou uma hora que eu não podia mais olhar para o meu trabalho, foi aí que eu não conseguia mais. Eu só via isso na minha frente e eu comecei. Daí que começou, mas entre outras pinturas, começou a história das descabeladas, que era outro assunto. Enfim, então aqui estão as descabeladas que falam que vem, em que eu mostro bem o céu. Esse peso do céu sobre as pessoas, sobre nós. Quer dizer, é um céu metafórico, né? Um peso da vida mesmo. Aqui eu vou mostrar uma série de trabalhos em que tem essa estrutura de ponte, que na verdade ela vem muito do comecinho dos estudos que eu fazia na faculdade do Álvares, em que você fazia aqueles dois quadrados e punha aquela fita meio transparente, em que você tinha que acertar que cor seria essa, que chapinha de acrílico seria essa, para dar essa transparência, que cor ela seria para ficar assim, desse jeito, assim, daquele, não sei se vocês conhecem esse exercício, mas na verdade sempre você ligava as duas áreas com uma coisa, então aquilo, enfim, aquilo começou e depois, na hora da pintura, começou a aparecer desse jeito. Era mais ou menos isso o trabalho do Alves, que esse aqui, o trabalho é de 89, foi um dos primeiros trabalhos que eu expus individualmente, foi no Centro Cultural São Paulo, junto com outros dípticos também, e em que essa estrutura era meio recorrente, depois ela veio, cadê a branca? Uma cruz ali, algum lugar que desapareceu. Elas trabalham com duas telas e uma coisa que une as duas. E que depois, eu, olhando para trás na hora, eu nunca tenho muito percepção do que está acontecendo, mas olhando assim depois, parece que elas viraram as pontes mesmo. Que o Cauê fala que às vezes é corrimão, às vezes é guarda-corpo, às vezes é banco, enfim. Então aqui no trançador ele também aparece, esse céu também aparece com essa estrutura em cima. Esse trabalho chama Céu de Almas. Aqui numa foto que eu fiz numa residência no Canadá, essa estrutura também ela se repete. Essa aqui, na verdade, ele pertence a uma série de fotos, mas eu separei porque ela vem com essa estrutura, que é essa também. Vocês podem reparar, são duas estruturas brancas e uma coisa azul em cima. Foi um machado, assim, não fiz isso, enfim, estava tirando as fotos e parece que o olho, ele percebe, né, as coisas que você está procurando. Esse trabalho também tem isso, que ele funciona meio como um limite de dois espaços diferentes, parece que as pessoas estão em dois planos diferentes, separadas por esse que seria então o banco. E aqui, nessa série que já foi feita junto com as descabeladas, mas não percebe, que são esses pequenininhos. Em que aqui eu falo também dessa curvatura do ombro, das costas. Aqui, vamos fazer a mesma coisa com a figura humana. Que é uma figura humana e que, enfim,
Aqui, essa figura humana, dá para perceber que, enfim, as duas cabeças estão enterradas nessa tinta preta, cinza, e o corpo delas cai em formas de duas linhas, duas linhas ali do lado. Esse corpo ele vai ficar bastante tempo, esse trabalho de 97, e esses desenhos também. Esse trabalho está na Proteca, são 3 pessoas, a foto é muito ruim, mas ele é mais ou menos, as cabeças estão enterradas naquela tinta, naquela estrutura preta, que também pode ser um céu. Aqui eu tenho uma sequência de 6 fotos de um trabalho que demorou 8 meses para ser feito, e ele mostra um pouco essa coisa das camadas que eu falo muito, né? Como eu vou alterando o trabalho, elegendo, tirando coisas, pondo. Na primeira, da esquerda, eu tinha as figuras dentro de um espaço branco, céu de uma cor, o fundo de outra. Aqui já começa, mudou tudo, né? Apareceu um lago atrás, apareceu outra figura, aquela estrutura branca saiu. Eu comecei a eliminar as pessoas desse trabalho e comecei a riscar em cima. Enfim, mas esse trabalho, então, afinal, tem 5 figuras humanas. Sendo que, não sei se vocês percebem pelo tratamento, como ela se confunde às vezes com o espaço, às vezes ela volta, algumas ficam sempre presentes, só vai tendo acúmulo, a outra sofre um apagamento, mas enfim, nesse aqui todos acabou assim o trabalho. Mas essa foto aqui, ele foi exposto na paralela, de um, sei lá que paralelo que foi, aquele Ibirapuera, e o trabalho já estava na parede da exposição, estava na montagem, e eu ainda estava, eu tive ainda um certo desconforto com essas linhas e ainda precisei trabalhar. Esse é outro trabalho das figuras em que eu trabalho, em que uma está no vazio e limpou, né? Esse aqui é de 2008, mais recente, e ele chama, o nome desse trabalho é Atados, porque eles, no começo, eles estavam juntos e nas camadas eu fui separando, e o que começou a ligar eles foi justamente uma malha, era uma corda, mas que daí foi virando também os arabescos. Então eu tenho uma rede de arabescos daqueles desenhos nesse espaço entre os dois. E Atados enfim, de alguma maneira, por alguma linha, atados. Esse trabalho, ele é um trabalho bem grande, ele está agora no Museu Humano do Rio de Janeiro, e ele tem 5 metros de largura, 4,40, bem alto, e tem essas 3 figuras, com esse céu também pesado, e as pontes. Ele é da coleção do museu? É. E eu trabalho essas pontes também, enfim, como aqui, e esse trabalho é bem recente, da minha exposição desse ano da Galeria Luizicina, que estava junto com as descabeladas. São 2 descabeladas grandes, então, e, enfim, esse trabalho é bem grande, tem 2 metros por 3. E parece que aqui eu me reconciliei com esses desenhos atrás. Esse está fora de lugar.
Ele é aquele que não abriu naquele lugar. Esse trabalho também a tinta dele é a própria lona, colada na parede, está vendo? Eu colei na parede, trabalhei na parede. Aqui uma série de autos. Aqui é uma figura de uma série que chama Passeio, que são essas pessoas que eu encontrei, assim, na verdade são árvores ensacadas que eu vi numa praça em Viena, e na hora que eu vi, eu falei, não, eu fiz esse trabalho, essa é a minha instalação, eu preciso me apropriar. Eu não tinha uma máquina, eu fiz todas essas fotos do celular, depois eu vou mostrar as fotos, e eram as minhas pessoas com a mesma postura de ombro, com a mesma cabeça caída, as mesmas coisas deitadas. Eu fiquei muito impressionada com isso. Eu demorei 3 anos para elaborar um trabalho. Eu fiz muitas fotos até escolher, até saber o que isso significava, como eu ia lidar com uma figura tão parecida com a minha, o que eu deveria fazer com isso, seria o quê? Seria uma instalação, uma foto com uma instalação. E isso, né, esse aqui é igual àquele que eu trabalho, que as pessoas estão em 2 planos diferentes. Uma pintura que eu mostrei agora há pouco, que tinha bancos que separavam o plano onde as pessoas estão. Aqui parece 2 mundos, né? Parece um monte de pessoas que não percebem que tem uma multidão, os fantasmas, né? Fiquei muito impressionada com essa. Isso. Você descobriu de quem são essas? De quem é essas? Não, é por causa do frio. Mas o que eu acho interessante, parece que tem uns 2, 3 fotos antes, esse logo do café do Brasil. Os sacos eram de café do Brasil. Eles pegam os sacos de café, tinha café do Brasil, café do Uruguai. A Lisete, até quando ela viu essas fotos, eu falei, eu acho que você não deve usar essas que falam de café, de saco de café. Isso que demorou 3 anos, assim, desculpa a lentidão, mas eu demorei 3 anos para elaborar vinha com cara de pessoa, vinha com cara... Porque eu tinha outras que você jura que eram pessoas andando no meio... Parecia um teatro, enfim. E daí eu decidi que não, porque são tão pessoas para mim, que eu não me incomodei delas estarem vestidas de saco de café, enfim. E aqui nesse mesmo lugar, porque parece que quando eu encontro as coisas, eu encontro em pendas, sabe? Vai aparecer nas fotos do canal, parece que tudo vai vindo, não sei, eu acho que deve ser o olho que fica mais ligado, mas enfim. Daí, logo imediatamente, eu fui também num parque onde estava todo mundo embrulhado, aparecendo meus trabalhos. E esse é o meu trabalho, enfim, entendeu? Que não foi em cima daquelas pessoas, mas ele teria sido assim de qualquer jeito, porque aquelas figuras são minhas. Mas as pessoas embrulhadas não tem nada a ver, não é árvore, não é nada. Não é o quê? Não são árvores. As minhas pessoas? Não. A foto que você achou depois. Não, essa é aquelas esculturas de jardim. Não sei por que embrulharam também, só para fazer. Isso não é uma instalação também, é uma coincidência. Coincidência. Sabe o que me lembra isso? Vamos usar aqui no Acho que eu tenho para trás ou para aqui? Ele desapareceu ali da sequência aqui. Então, aqui eu faço a foto para mim, assim, eu tiro muita foto, mas ela nunca vira trabalho. 3 ocasiões isso aconteceu de 6 em 6 anos. Daí eu fico 6 anos, não faço nenhuma foto, faço muitas, mas eu nunca acho que elas têm alguma razão de ser uma foto a mais, de existir, assim. Na verdade, elas aparecem
para mim quando elas fazem sentido em série. Parece que por alguma coisa do tempo, como se fizesse uma frase. Então, quando acontece isso, eu faço as fotos. Quase nunca estou com uma máquina boa nessa hora, lógico, e a maioria é feita de celular. Não nessas primeiras, onde a gente não andava com máquina porque não tinha o celular, a foto do celular. Então, as portantes, eu expus no Paço das Artes. São 24 fotos, com 2 imagens juntas e uma, enfim, elas são sobre conter e sobre vazar. Essas fotos eu fiz, né, quando eu falei daquela instalação que eu fiz, e quando eu fiz, ela também tinha uma visão frontal, ela não era bidimensional, mas tinha só um olhar. Essas fotos eu fiz na parede do meu ateliê, logo depois de umas pinturas de pocinhas, que eu fiz várias. Peguei um gesso e comecei a fazer essas fotos. E elas escorriam e eu ia fazendo as fotos daquela coisa escorrendo. Daí depois eu levei essas fotos uma hora observando o mar, passando um barquinho assim. Falei, nossa, essa situação é exatamente contrária do que aquela poça continente, né? Ela é um barco com aquele vazio no meio do mar. Daí eu fiz a poça, na verdade fiz ela até o fim, e levei para o mar e fiz várias fotos. Essa combinação do que eu fiz e tirei foto, e enfim, dessas 2 fotos, elas demoraram também uns 2 anos para eu fazer, para eu organizar mentalmente o que seriam. Todas elas eram muito legais, mas elas tinham que ter um sentido para mim. Então aqui, por exemplo, é uma situação de contenção e de vazamento. E fora isso, eu tentei dar um sentido formal na coisa, tá vendo? Como se a onda pudesse acompanhar essa estrutura. Eu fiz no meu ateliê, essa vermelha. Aqui a estrutura do ateliê também, quando chegava no chão, assim, que fazia aquela onda. Eu não tenho todas, essa eu gosto muito, porque ela contrário, né? Elas são 24 dessas situações em que uma foto se os contadores. Os contadores eu fiz todas no Canadá. Eu estava lá para uma residência de pintura que ficava 2 meses. Só que 2 meses eu não consigo fazer pintura nenhuma em 2 meses. Então eu fiquei bem desesperada nessa residência. Acabei fazendo as pinturas, porque eu trabalhei com acrílico, uma coisa diferente, mas o que eu fiz de importante mesmo nessa residência foram essas fotos, que é assim, essa série, são 3 séries, essa série chama-se Portas. Essa era a porta do estúdio em que eu fotografei ela. Aí a gente vai pensar num retângulo azul, tá? Em que ele dobra aqui, em que no momento seguinte ele é achado no meio de um jardim, na forma de um container de outra cor, em que em outro momento muito próximo, uma coisa de uma semana assim, eu passando também no caminho, eu observo essa porta azul de novo, com 2 estruturas brancas do lado, e logo depois eu vejo essa situação no cemitério em que tem essas 2 estruturas brancas, passa no meio aqui. E essas 2 lápides que seriam as portas desses 2 túneis. Então essa série foi mostrada inteira e eu consigo ver o movimento dessa porta andando nessas diferentes estruturas. A outra série é a série do aeroporto. Eu tenho pavor de avião, mas um pavor assim, um pânico de avião. Daí eu estava chegando na residência justamente, a série das fotos começou aí.
eu estava chegando nessa residência e na hora que eu vi a porta, estava ali logo do lado do 108, 107. E na escrita ocidental, ela estava errada e dava na porta. Eu falei, isso é um sinal, porque isso vai dar no zero, eu vou morrer. Ela não está certa, porque tinha que ser ao contrário, era uma contagem regressiva. E eu, antes de perceber os números, eu estava olhando a cara das pessoas, estava observando, e essa mulher com essa cadeirante do lado. Enfim, eu estava olhando a cara daquelas pessoas que então iriam morrer todas junto comigo, depois que eu vi ali os números ao contrário. Então eu fiz essa série meio com os números em forma decrescente, vertendo ao zero, vertendo ao nada, segundo Cauê, no texto que ele fala para mim. E tudo, onde eu passava, os números estavam ao contrário. E eu sabia que, enfim, fotografei, porque eu estava ali sozinha, quando fizer alguma coisa. Você não podia sair correndo? E daí essa estrutura do teto depois, e aquela estrutura do vinho, isso é já do lado onde eu trabalhava, em que tem também essa escada, que era a estrutura desses tetos aqui, ó. Daí a escada vem para isso, quer dizer, sempre uma coisa melhor do que uma numeração que verte ao zero, né? E acaba essa série com essa cadeirante em zoom. Enfim, esse trabalho, essa série é essa. E depois tem a série dos contadores, que na frente da minha casa, então, que era na frente do Rio, tinha esse contador que no mesmo dia ele ia baixando. E, tá vendo? Tudo acaba, né? Tudo acaba, tudo estava no zero. Daí, o que me impressionou nesse trabalho é que esse mesmo contador tão bonito ali, assim, plantado no mar, daquele jeito tão firme, na hora que ele ia ficando desnudo, né? Ele ia mostrando uma série de muletas, de aparatos, de coisas de sustentação, né? E tá vendo aquele céu que eu fotografei antes, e esse céu que fica refletindo, enfim, ali onde a coisa acaba toda, e essas sustentações que estavam invisíveis e depois visíveis, que no final das contas tem a ver com aquela cadeira de rodas, com aquela mulher na cadeira de rodas da primeira série. Então, essas são as minhas fotos de... Cadê as outras? Então, agora essas fotos... Daí aconteceu de novo, esse ano, numa série, que eu mostrei agora lá no Estrela também, que é a sitcom, que eu saí para andar num dia, assim, um dia de chuva, dei de cara com essa situação, e estava com o meu telefone, e isso para mim tinha a ver com o vazio, com o essencial, com o osso das coisas, com o essencial mesmo. E o trabalho chama-se Sweet Home. Uma série de 15 fotos que eu mostrei dessa maneira. Depois, nesse mesmo dia, eu fiz a dança. Que eu mostrei dessa maneira. E daí veio o passeio, que era aquele trabalho de 2 anos atrás, que eu achei que ele fazia, enfim, uma conversa com as descabeladas. E é isso.
Marina, eu cheguei tarde. Desculpa, eu não sei o que você falou, mas uma aluna vendo o seu trabalho, que eu mostrei uma aula passada, ela lembrava, ela relacionava a santas mesmo, sabe? Tem alguma coisa religiosa? Porque essa minha aluna, ela fazia uma série de santinhas, sabe? E tem alguma coisa religiosa que ela faz? Olha, eu não sei direito se religiosas, eu não sei, assim, olhando para trás, até cadê aqueles lá no primeiro, não consegue fazer. No começo, eu acho que eram pessoas embrulhadas, sabe? Mas eu acho que tinha a ver com embrulhados. Por outro lado, eu não sou uma pessoa religiosa, não sou cristã, mas eu tenho uma religiosidade que não é das santas. Eu, por exemplo, não acredito em santas, mas eu acredito em coisas acima. E nesse momento, essa coisa acima estava com um manto e parecia uma santa. Na verdade, eu apelidei, quando eu estava fazendo, eu apelidei aqueles trabalhos de essas santas. E ficaram santas. Eu não tiraria, não fica santa, mas quer dizer, eu não acredito em santa. Eu acredito, mas eu acredito em coisas, algum Deus, alguma coisa, essas são pessoas, eu acho, sabe? Pessoas a quem você recorre, sabe? Situações em que você recorre para alguma coisa que tem. Mas o embrulhado, ele tem mais a ver com a pessoa sem roupa, a pessoa nua, a pessoa desprovida do mundo mesmo, sabe? É só assim, meio bebê, meio mendigo, meio protegido ou não. É uma maneira que eu gosto, assim, de representar a figura. Então, pode ser santa e pode não ser. Aí, assim, eu pus o nome de santa até para pensar, sabe como é revendo? Ele vem do apelido do trabalho. Eu estou pensando nessa coisa da religião católica ou Mas essas são santas. Eu acho que essas são santas. de uma Tem certa- duas. Porque elas estão em nichos, assim, elas têm Elas uma têm a ver mais com uma simetria, gruta. montar. Elas têm a ver com uma gruta. É uma coisa bem recorrente no meu trabalho, que são esses buracos feios, essas grutas. Tem mais a ver com grutas, sabe? E uma imagem, é um trabalho que a gente até tirou ontem. Sabe aquele verbo que ele tira esse? É exatamente isso. Tem uma montanha e tem um nicho em cima com uma pessoa. Eu tirei um desses nichos de uma pessoa. Eu acho que é um lugar de estar. As santinhas normalmente estão nesses lugares, né? As minutinhas. Eu acho que se eu posso fazer algum paralelo assim, nesse sentido. Uma coisa mais formal. Marina, você sabe que eu estou achando muito instrutivo esse modelo que você falar? O quê? Eu estou achando muito instrutivo para mim, assim, ouvir você falar sobre o seu trabalho, porque com exceção das descabeladas, embora ali também eu visse a mesma coisa que eu vejo no trabalho, eu fico assim, surpreso, acho que eu sou um formalista de quinta categoria, não é possível. Assim, eu fico surpreso em você falar das pessoas, das santas, porque eu acho que tem uma estrutura formal tão forte no seu trabalho. Mas quando a Estela fala assim, pintura, né, eu acho que antes das obras, das pinturas falarem sobre qualquer outra coisa, elas estão falando sempre de pintura. Porque eu acho que é um empresário, eu estava ouvindo uma coisa do Paulo Pasta, que vai fazer uma exposição do voo, do quinto andar, não sei do quinto andar, que é uma exposição das telas do voo que nós temos na coleção.
E ele falou uma coisa muito bacana, que eu sabendo, estava na minha cabeça, porque eu ontem estava lendo esse texto, que ele fala que o Volpe era interessante, ele se acha o Volpe legal, né, por várias coisas, e por uma das coisas é que o Volpe achava o oco do artista, né? Expressão estranha, né? E que o oco do artista, o Volpe sabia, que o Volpe tinha descoberto que uma pintura vem de outra pintura e que uma pintura se desdobra em outra pintura. E a impressão que me dá dentro do seu trabalho é que é sempre a mesma pintura que se transforma e se enriquece com outros elementos, mas o esquema, a estrutura dela, ela permanece sempre a mesma. Então, assim, para mim, eu acho que foi bacana, por exemplo, são os elementos verticais contra o horizontal que mexe com as cores. Você acha que é muito redutor? Enfim, não sei. Não é redutor, não. Quando eu vejo umas fotografias, por exemplo, as fotografias é a mesma coisa. Não, mas eu não tenho nada contra o formalismo, na verdade, nada. Inclusive, como fala o Paulo Costa mesmo, não é forma, né? É uma forma, né? E eu acho que eu trabalho, essa é a cruz, tá vendo? Ela veio logo depois daquela outra, vendo essa coisa, essa estrutura que eu concordo com você, por isso que eu escrevi aquela coisa enfim, ser arrebatada de uma maneira estética, formal, subjetiva, enfim, pelo trabalho. Eu acho que eu não conseguiria trabalhar só com isso, sabe? Eu acho que eu tenho que trabalhar com esses outros motores que eu estou fazendo com isso. Né? Eu vejo assim, eu estava até comentando isso ali, mesmo na maioria das escabeladas, a estrutura continua a mesma. Ela vai se a linha do horizonte, não tem nada, tem a pessoa deitada, que é a linha do horizonte. É muito interessante isso, porque é uma reiteração e ao mesmo tempo uma coisa. Às vezes eu fico super aflita com isso, às vezes eu tenho a impressão, a Esther me ouve, assim, meu trabalho não muda, sabe? Eu fico assim, achando que ele não muda, né? Porque, enfim, são as recorrências. Desculpa, posso? Claro que sim. Eu acho que o trabalho da gente não muda mesmo. Eu também acho que é uma... Se eu for olhar para o meu desenho de 1982, eu vou encontrar aquilo numa escultura, numa instalação de 2000 e tanto. É verdade, eu acho que é mais perto que cada hora você mostra, cada hora aparece uma ponta dele, mas eu acho que... Eu imagino que seja bom quando é um negócio... Não, e eu acho que a gente passa a vida buscando a mesma coisa, né? A gente vai falando sempre e buscando a mesma coisa no final de contas, né? Eu acho, não sei. Você vai se informando, você vai não sei o quê, né? Acho que é meio assim mesmo. Assim. E tem uma outra coisa que você estava falando, eu estava pensando, a gente nunca sabe onde faz os artistas. Na hora eu não sei. Eu não sei o que eu estou fazendo. Não sei o que você acha disso, mas a sensação que eu tenho é que a gente nunca sabe totalmente, a gente nunca tem controle daquilo que a gente faz. Então, com o controle de mão. Entendi. Vocês estão vendo aqui a ponte nesse trabalho? Ela aqui já, ó. Tá vendo? É uma, olha a linha do horizonte aqui em cima. Esse trabalho, ele é enorme, esse trabalho tem uns 2 Eu acho que é isso mesmo. Essa questão dos dípticos, você trabalha bastante também culturalmente com dípticos. Como você foi sempre assim? Ou... Então, eu acho que eu não sei direito, na verdade, eles quase nunca começam como dípticos. Ele falta espaço, sabe? E depois que falta espaço, tem outra tela ali que está começada e que não, enfim, que não está indo, eu pego e junto. Daí é muito interessante, porque juntar as duas pela pintura e
pela estrutura do trabalho, na verdade você juntou porque faltava espaço, então você tinha uma questão, mas isso se agrega a uma outra questão que é, quero ver essa cor ficar igual àquela nessa trabalho, isso aqui você vê, uma é bege, outra é cinza, você está vendo? O fundo, na verdade você não percebe isso, na foto dá para perceber, mas ao vivo você não percebe quase. Eram costelas, assim. Uma ponte dentro. Mas e tem muito essa função aqui, né, de juntar essas duas coisas assim, sabe? Na verdade, quando você vê o que eu faço aqui com essa ponte, é o que eu fiz aqui, né? E é isso. Marina, e a cor, hein? Como é que funciona? Então, a cor não é um problema no meu trabalho. Eu não tenho perseguição de cor, eu não tenho problema para fazer a cor, eu não tenho, um desejo uma cor. O que eu desejo é o valor tonal. Então, assim, esse verde, que é qualquer um, a minha mesa é uma bagunça, é uma sujeira, os pincéis são, assim, não tem nada de precioso, assim, você conhece, né? Não tem nada de precioso naquilo, é de qualquer jeito. Nunca me aconteceu assim, fiz uma cor, agora não acabou, então faço de novo em 1 minuto, e se não ficar igual, a outra muda para ficar igual àquela que tem o suficiente. Não é uma questão, assim, não tem. Agora, eu gosto das cores, ela é uma ferramenta para mim, né? Como eu vou construir essas massas, eu gosto, mas eu persigo o valor tonal. Se eu tenho uma questão, esse vermelho tem que subir mais, ele tem que baixar, mas é o vermelho, qualquer vermelho. E tenho facilidade com a cor e, enfim, aquela coisa também da pintura que precisa, né? Você precisa ter familiaridade, precisa bastante tempo para pintar e precisa conhecer a técnica. E daí eu acho que, para mim, que não tenho essa dificuldade com a cor, ela não é uma questão. Tenho a impressão que seria, se ela não viesse tão fácil, ela seria, porque eu gosto dos trabalhos nessas cores que estão, mas por acaso é qualquer cor, assim. Mas tem umas horas que eu encano com uma, igual esse verde, meio turquesa, aí que eu encano com uma e que daí vai, né? Eu canso, eu não aguento mais olhar, mas é ela que dá ela tem que servir àquela construção que eu estou fazendo. Pessoal, mais alguma pergunta?